Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui a nossa primeira aula online, né? Na verdade, nós estamos refazendo as aulas que vocês já tiveram, porque, né, enfim, tivemos que dar essa pausa, né? Para não entrar no esquecimento, as coisas que vocês já aprenderam, então vamos fazer uma revisão por aqui, beleza? Então essa aula serve para o terceiro e quarto ano do Fundi 1, tá bom? Que eu falei para vocês sobre o sistema operacional. É até bom essa oportunidade de eu fazer essa aula para vocês de novo, porque eu senti que muitos não compreenderam muito bem, sei lá, eu não senti muita firmeza nos alunos em geral. Então, vamos refazer a aula. Eu espero que agora vocês entendam melhor, né, o que eu quis dizer. Então, o sistema operacional, né, nós vamos compreender como nós usamos o computador. Nós conseguimos usar o computador graças ao sistema operacional. E agora eu coloquei para vocês essas imagens aqui, porque elas vão fazer mais sentido para vocês, né, associarem o nome sistema operacional a essas imagens aqui, ó. Então vamos começar. Bom, para funcionar o computador, o que precisa do computador para funcionar? Porque assim, ó, quando a gente compra um computador, um notebook, ou até vai na Casa Bahia, compra um computador, coloca em casa, coloca os cabos, liga e começa a usar, né? Tranquilo. Mas tem um processo antes disso, né? Imagina só, cara, eu vou deixar pra vocês umas imagens aí de fundo, de um homem montando um computador, né? O que acontece? Ele precisa colocar o processador, a memória dentro da placa-mãe, né? Encaixar na placa-mãe, na verdade, perdão. Colocar o HD, colocar dentro do gabinete, colocar refrigeração no processador. Enfim, ele precisa preparar o computador, colocar a fonte de alimentação, conectar os cabos, tudo onde tem que conectar para ter energia. E aí, imagina que ele está montando do zero, né? Tipo, né, é o que está acontecendo. Está montando do zero, são peças novas. E aí, beleza, montou um computador. Ok, tranquilo. E na hora de ligar o computador, o que vai acontecer se você não... Né, se você não sabe, quando você acaba de montar um computador novo, ele não tem sistema para funcionar. Então ele fica só aquela tela ali, chamado de, como o pessoal chama de BIOS, né? E você não tem acesso a nada no computador. Então o que você precisa fazer? Instalar o sistema operacional. No caso, né, o que a gente mais conhece nos computadores de hoje é o sistema chamado Windows, né? O sistema operacional chamado Windows. Então, por causa do Windows, a gente consegue usar o computador. Então, entendeu? Ó, monta o computador. Para você conseguir usar o computador depois de montar, precisa de um sistema operacional. E no caso que nós usamos é o Windows, o mais conhecido. Até aqui tranquilo, né? Continuando. Então, por exemplo, para uma pessoa ter acesso aos aplicativos no computador, primeiramente ela precisa do computador, lógico, mas se não tiver um sistema operacional instalado no computador, ela não consegue acessar os aplicativos. Beleza? Então, o sistema operacional é uma ponte entre você e o aplicativo. Tá bom? Ele que ajuda você a usar os aplicativos. Então, o que é o sistema operacional? Ele serve para quê? Ele serve para gerenciar, ou seja, controlar o uso dos componentes, que seria as peças do computador, né? Placa-mãe, processador e tal, memória. Então, ele serve para gerenciar o uso dos componentes do computador e dos aplicativos, né? Por exemplo, para você poder instalar o aplicativo, tem que ter compatibilidade com o sistema operacional. Por exemplo, os mais usados, por exemplo, é o Word e o Excel, né? Então, por exemplo, no Windows eles funcionam. Tem um outro sistema operacional que é comum de você encontrar nas Casas Bahia, sei lá, que sai mais barato que o Windows, é um sistema chamado Linux, né? O sistema Linux, ele também é um sistema operacional, ele funciona, porém, tem aplicativos que não têm compatibilidade com eles, como, por exemplo, o Word e o Excel, eles não funcionam no Linux. Então, tem que usar uns aplicativos que fazem a mesma coisa, porém, compatível com eles, né? Porque esses não são. Então, é por isso que eu estou falando que o sistema operacional ele serve para controlar os aplicativos, né? E controlar as peças do computador, quando vai usar memória, quando que vai ter que usar mais o processador e assim por diante. Tá ok? Então, deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Não lembro. Ah, tá, outra coisa que eu lembrei que tem que falar. A mesma coisa acontece nos nossos smartphones, né, nos nossos celulares. Porque é o seguinte, para uma pessoa ter acesso aos aplicativos do celular, primeiramente ela precisa do quê?
de um celular, lógico, mas os celulares de hoje, eles possuem também sistema operacional. Para quem não sabe, o iOS do iPhone e o Android, que é nas outras marcas, né? Samsung, LG, Sony, Motorola, enfim, Samsung, eu não sei se já falei Samsung, mas enfim. Todas as outras marcas, Xiaomi, elas usam o sistema operacional Android, né? Então, para você ter acesso aos aplicativos do celular, você precisa de ter um sistema operacional instalado no seu celular, né? Porque dentro do celular, ele também possui placa-mãe, memória, né, processador. E tudo isso serve para quê? Para fazer com que você consiga utilizar os seus aplicativos, porque eles têm uma certa demanda de processamento e aí precisa de peças para poder fazer isso. E essas peças são os componentes que tem no celular, que é parecido com o do computador, porém bem mais reduzida, né? Inclusive no celular tem muito mais componentes dentro do celular do que tem no computador, porque tem muito sensor dentro do celular, antenas, um monte de coisa que não tem necessidade no computador de mesa, por exemplo, né? E precisa no celular. Beleza, gente? Então, isso é para vocês entenderem o que é o sistema operacional. Simplesmente você não consegue usar os aplicativos. Você pode ter um celular, mas se ele não tiver instalado um sistema operacional, você não consegue acessar os aplicativos. A mesma coisa no computador. Se você não tiver o Windows ou qualquer outro sistema operacional, você não consegue ter acesso aos aplicativos e não consegue usar o computador, né? Beleza? Então agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Qual é o sistema operacional do seu smartphone, do seu celular, né? E do seu computador, seja ele de mesa ou seja ele notebook. Eu vou pedir para vocês me responderem isso no Google Sala de Aula, porque lá eu vou fazer uma atividade para vocês responderem isso para mim lá, tá bom? Se de repente você não conseguir acessar a plataforma por algum motivo, mesmo falando com a escola, aí você pode comentar aí nos comentários do YouTube mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Então, essa semana eu vou postar uma nova aula. Então fiquem atentos, tá ok? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.